Iniciar agora aqui. Boa noite, muito boa noite. Estamos começando o terceiro episódio de Descomplicando o Forex. Pois é, essa série de 5 episódios, atendendo a pedidos que a gente trouxe aqui nesse canal para descomplicar o Forex, né? Exatamente como o nome diz, trazer de uma maneira simples o que muita gente me pergunta, como não é, difícil, não é complicado, não é. Então, a gente está aí tentando descomplicar um pouquinho e mostrar para vocês um pouco do que acontece na sala que a gente tem lá no clube. E, como sempre, está aqui o nosso querido Vinícius Costa. Seja bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, galera. Beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Daqui a pouco deve chegar mais gente aí. E se não chegar também, a gente vai fazer do mesmo jeito. Tá? Vamos falar mais um pouco hoje do Forex, né? Daqui a pouco eu compartilho a tela aí. E espero que tenham, né, buscado conteúdo aí para entender um pouco do Forex. A apostila estava disponível lá no link, né? É muito importante entender como é que funciona esse mercado para querer entrar no mercado. Como é que você vai entrar num negócio que você não conhece? Para quem não sabe, né, a gente disponibilizou tanto no clube Mente de Trader, no grupo fechado, quanto no Mente de Trader aberto. Se você não faz parte ainda, o link está aqui na descrição desse vídeo. É de graça o Mente de Trader aberto, é um grupo VIP, e lá tem muito conteúdo de desenvolvimento do trader. E a gente deixou lá as apostilas, lá o material que o Vini indicou, né, Vini? Exatamente. A apostila Naked Forex, né, e a Baby Pips são as mais faladas mundialmente, vamos dizer assim, né? E vamos compartilhar a tela aqui, já vamos mostrar algumas coisas, né, Patrícia? Pode ser? Bora lá, é contigo, é contigo. Hoje a gente já vai partir para conteúdo técnico direto. Tá, vamos deixar aqui, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui que eu gosto bastante, né? Como eu rabisco pouco, né, o gráfico. Galera, vamos fazer a primeira... O que a gente deve olhar, né? Primeira coisa, o que faz parte do nosso plano de trade, né? É o calendário econômico, tá? Então, primeira coisa aqui é olhar o calendário econômico, tá? O que está acontecendo, né? O que vai acontecer, né? Então, teve notícia no GBP aqui, tá? Notícia de 3 touro, que são notícias de impacto. Teve notícia no CAD, tá? No dólar canadense aí, tá? Teve notícia, né, um pouco, né, uma hora atrás aqui, e vai ter notícia forte do dólar australiano, ó, a variação de emprego. Isso mexe bastante, tá, gente? Então, quem opera dólar australiano vai ficar de olho aí, ou vai ficar de fora, né? Ou já preparou seus trades aí com ordens apregoadas, né? Buy stop, sell stop, né? Buy limit, sell limit, tá? Isso aí tem explicando nessas apostilas, tá? Então, tem que ficar de olho em notícia, tá? Então, hoje, esse é o calendário hoje, atual, né? Amanhã, você já pode fazer uma prévia, fazer um estudo no gráfico, né? Ó, 5:30 da manhã tem notícia do GBP de novo, da Libra, tem notícia do dólar, tá? Notícia de dólar, então notícia do dólar, 9:30 tem bastante coisa, né? Depois, meio-dia, tem estoque de petróleo, esse aqui mexe bastante, tá? E mexe no nosso dólar aqui também, né? Então, ficar de olho aí, quem opera B3, tá? Meio-dia tem notícia aí do dólar, tá? Notícia forte, tá? Então, primeiro passo, gente, para quem opera Forex é cuidar da notícia. E o dólar, como ela é a moeda mais forte do mundo, ela vai mexer com todas as outras. Então, muitas oscilações, né? Muita especulação de preço
na Libra, no euro, no AUD, no CAD, no JPY, tá? Que é o iene. Então, ficar de olho aí, tá bom? Então, nunca esquecer de olhar calendário econômico quem opera Forex, tá? Esse daqui é um gráfico né, da moeda NZD, Nova Zelândia, tá? Com $1. A gente tinha feito um estudo, tá? Só para dar uma revisada, depois eu vou abrir aqui uma apostila de candles, tá? Você lembra que eu falei da range operacional, né? Quando o mercado está de lado. Então a gente tem uma linha de tendência aqui, né? E essa tendência foi rompida aqui, certo? Então, lembra que eu falei como é que eu opero o mercado de lado, né? Você marca a última range da tua tendência e olha os pontos de resistência e olha os pontos de suporte. Acontece ou não acontece trade dentro dessa range por causa desse último pullback aqui, antes da tendência ser rompida e o mercado ficar lateral? Até onde? Até ele buscar essa outra linha de tendência aqui. Tá vendo? Então o mercado marcou um fundo aqui, fez um rompimento falso, tá vendo? Ó, isso é rompimento falso, e depois ele já voltou, tá vendo? E depois você marca. Então, a confirmação que ele saiu da range operacional foi quando ele rompeu essa linha aqui. Aí ele rompe, faz o retest, vem embora, vem buscar um ponto do gráfico que teve uma tentativa de reversão de movimento, e depois faz o retest de novo e porrada para baixo. Tá? Mas olha aqui, como que se opera range, né? Então, isso aconteceu, né? O gráfico está rolando, tá? Esse aqui é o gráfico de 1 hora. Então, para você ver como que você marca os pontos certo de resistência, né? E aqui nós temos suporte. Então, lembrando que a gente tem sempre os 50% do gráfico. E olha só os pontos que pega quando você tem os 50% do gráfico. Tá vendo? São ranges que vêm ser testadas. Então você tem um movimento forte, tá vendo? Que exatamente o teu 50% do movimento total. Então lá na frente, cedo ou tarde, ele vem buscar esses pontos. Ó, ele veio buscar resistência, né? Ele veio buscar os 50%, fez um rompimento, agora ele vai testar algum ponto aqui que teve ruptura, para depois tentar confirmar uma queda nesse ponto aqui, ó. Tá? Isso é estrutura de preço, isso é price action, né? Então, é muito importante entender, né, linha de tendência. Então, já fala, o preço está na tendência. Rompeu linha de tendência, aí vê se ele vai ficar lateralizado e depois ele rompe a tendência principal. E aí ele mostra que vai começar uma tendência de baixo, tá? Eu separei um gráfico aqui, bacaninha, tá? De uma estrutura de mercado aqui, ó. Como é que o mercado funciona? É exatamente assim. Tá vendo? Ele tem a parte de acumulação, tá vendo? O mercado é em ciclos. Ele tem a parte de aceleração, tá vendo? Ou, né, tendência de alta. Aí tem a parte de distribuição e tem a tendência de baixa. E depois aqui começa o quê? Aqui na frente vai começar o quê? A acumulação de novo. E esse é o ciclo. Aí lembrando que o preço nesse meio do caminho ele vai fazer algumas correções aqui, né? Ele vai andar em ondas, né? O mercado ele vai andar aqui. A mesma coisa quando ele vai numa tendência de alta, né? O mercado ele vai assim, né? Mas o ciclo, a estrutura de mercado é essa. Se vocês entendem a estrutura de mercado, você vai entender onde o preço pode ir ou não, tá? Então isso ajuda muito, né? A entender o que o preço está fazendo, tá? Onde é que ele pode buscar, né? Então, por exemplo, a gente não tem um 50% aqui, ó, nessa mesma estrutura aqui, tá vendo? Então ele saiu, depois ele vem buscar esse ponto aqui. Nós temos a resistência e temos suporte. Pronto.
você divide seu gráfico em 3 partes, acabou. Você pega a máxima, metade e mínima. Aí você vai entender os pontos. Tá? O que eu queria mostrar aqui? Tá? Eu quero mostrar uma apostila aqui, tá? A importância dos candles, tá? O padrão de candles num gráfico, tá? Então, esse aqui é um engolfo, para quem ainda não conhece, os candlesticks, né? Tá? Depois eu vou abrir uma outra apostila. Então, muito importante, aqui nós temos os 12 padrão, né? Padrões mais usados no gráfico de candle, para uma tendência de alta, né? Então, esse é o engolfo de alta, né? O que é o engolfo? Ele tem que passar totalmente as mínimas e máximas do candle anterior. Tá vendo? Então, esse candle aqui foi engolfado pelo candle de alta, tá? Então, provavelmente, o preço ele vai começar uma sequência de alta. Mas onde é que o contexto dele? O contexto dele é no movimento quando o preço marcou um fundo, né? Marcou já um candle decisão, né? Fez o outro candle ali e o próximo engolfou. Ele pode estar marcando a sua tendência de alta. Então, é importantíssimo saber alguns candles principais aí. Então, esse é um engolfo, tá? Engolfo de alta. Aqui ele tem até o texto marcando aqui, tá? O piercing line também é um candle que também pode marcar uma tendência. Ele geralmente abre com gap, né? Ó, ele abriu aqui, né? E foi buscar 50% desse candle aqui, ó. Quando ele passa 50% do candle anterior, esse é um candle de alta, ele também pode marcar o começo de uma tendência, tá? A mesma coisa para uma tendência de baixa, tá? Ele abre gapado para cima, tá? Mas esse candle aqui ele é vermelho, tá? Ele pode marcar uma tendência de baixa. Então você chegou num topo aqui, tá vendo? Você chegou num topo aqui, tá? Preço veio aqui e veio aqui. Aí ele abre gapado e passa, né? Rompe esse ponto aí, né? Tá? Ele pode marcar a tua tendência de baixa. Então, vocês têm que decorar essas coisas. Engolfo, piercing line, tá? Aí nós temos o arame, tá? Também marca uma mudança de tendência, tá? Então, também o arame, ele fica entre as máximas e mínimas, tá? Exatamente, ele tem que estar dentro desse ponto aqui, ó, tá? Para ele marcar também uma mudança de tendência, ó. Qual que é o tipo? Reversal, tá vendo, ó? Ele muda a tendência. Então aqui, ó, esses padrões tem o tipo dele, ó. Reverte a tendência, tá vendo? São candles que reverte a tendência. Então tá dizendo ali, ó. Tá? Ó lá, arame, reverse tendência, tá vendo? Aí o martelo também. Aí a gente sabe, os martelos, né, eles formam mais no fundo, tá? Mais no fundo. Os doji, eles formam mais em resistência de preço, tá? Agora existe a combinação desses candles aí, tá? Então assim, o martelo geralmente está então no suporte, então também ele é um tipo de reversão. Então vocês têm que dominar esse candle. Aí já vem combinação de candle, ó. Olha lá, Morningstar, né? Estrela da manhã, tá? Também é uma combinação e é um padrão de reversão. Então você vem de uma queda forte, ele faz um movimento último de exaustão, marca um doji e depois esse candle aqui de alta, ele supera o corpo do doji. E ele tem que chegar em 50% do candle anterior. Você viu que 50% está em muita coisa, gente. Está no movimento, está na amplitude, está no candle, tá? Então vocês têm que entender esse candle aqui, para ele confirmar um padrão de alta, tá? Ó, ele é um tipo de padrão de reversão, tá vendo? Então vocês têm que decorar essas coisas. Olha lá, bebê abandonado também, né? É quase parecido ali, tá? Só que é uma outra combinação, né?
Tá vendo? Tá? Então, assim, são padrões que mudam a tendência. Depois a gente tem o engolfo de baixa, tá vendo? Ó? Então aí é o candle vermelho que vai dominar aqui. Então ele vai passar toda a métrica do candle que era de alta. Isso aqui nós vamos olhar no gráfico, né? Vini, Oi. uma coisa que eu queria até compartilhar com o pessoal, né, na minha experiência, né, a gente, claro, tem que estudar padrão de candle, fato, né, porque isso vai fazer muita diferença na hora da gente tomar decisão no mercado, se você opera com gráfico limpo, né, como eu, Vini, a gente opera. Então, isso vai fazer diferença, sim. Mas, com o tempo, pelo menos na minha experiência, com o tempo, você não vai operar todos os padrões, né? Isso é uma coisa importante. Você vai começar a descobrir qual é o padrão que você identifica mais facilmente e que te dá melhor retorno. E isso você só consegue fazer se você tiver um monitoramento da sua performance. Se você, desde o início, entender que você tem que monitorar seus resultados para que você veja o que está funcionando melhor com dados, né? Então, eu acho isso um toque interessante, porque as pessoas ficam, ai, meu Deus, como é que eu vou identificar todos os candles? Você não precisa identificar todos os candles. Existem os principais, né? Que são esses. Exatamente. Você tem que definir os principais e, com o tempo, com a aplicação, você vai ver aquilo que vai funcionar mais para você. Isso é muito importante, né? Porque isso depende de uma coisa que é o seu padrão mental. Então, isso é muito importante de você entender. Por que algumas coisas funcionam para uns e não funcionam para outros? Porque depende da sua percepção. Cada mente tem uma percepção das coisas, né? Segue aí, Vini. Então tá. Galera, procurem na internet, tem bastante coisa. Quais são os principais candles né, que você tem que observar num gráfico, tá? É só isso que eu estou pedindo para vocês, né? Aqui tem ó, um outro PDF, tá? Ó, as 21 umas velas japonesas que todos os traders devem conhecer. É importante, tá? É importante. É exatamente o que eu estava mostrando. Isso tem disponível na internet, tá? Podem procurar. E ele explica aqui, tá? Que condição que dá esses tipos de candles, tá vendo? Spinning Top, Marubozu, tá vendo? Arami. Vocês têm que conhecer alguns candles, não precisa ser todos, mas algum ali que você vai esperar uma confirmação que ele já formou, opa, já teve uma indecisão no mercado. Então a gente sabe que Doji é indecisão no mercado, né? Dragonfly, Gravestone, tá vendo? Todos esses candles aqui são de indecisão, né? Então, assim, vocês têm que, pelo menos, entender os principais candles. E não precisa ser muito, tá? Não precisa ser muito. Mas alguns padrões indicam reversão. Então, é importante você conhecer alguma coisa. Tudo bem, eu vou operar por média móvel. Beleza, mas o candle vai te dar algum sinal junto com a média móvel, né? Uma confirmação que você pode entrar no trade, né? Você pode operar a técnica que for, você vai ter que conhecer um pouco, né? Ou se você vai ser um position trade, um swing trade, você não vai se preocupar muito com essas coisas. Mas também você vai ser um investidor de médio e longo prazo, que é operações para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você não vai olhar muito, você vai verificar uma tendência e pronto. Só que também existe um estudo para isso. Aí é outro nível, é outra coisa, mas também é possível. Então tem gente que não liga muito para candlestick. Eu ligo, tá? Eu opero olhando padrões de candlestick, rejeição, né? Quando ele larga uma sombra. Então, assim, quando você vê uma rejeição dessa, aqui você sabe que nesse ponto aqui, quem está ganhando aqui é a força de venda. Então, ele pode ser um padrão. A mesma coisa que você tem uma rejeição aqui em um martelo. Opa, ele rejeitou aquele nível de suporte ali, tá vendo? Ó, ele não conseguiu passar e o candle fechou acima. É uma indicação que teu preço pode subir. Então, existem combinações, né, de técnicas que pode confirmar o teu trade. Então, você vai ter que ter a paciência de chegar nesse ponto, tá? Então, estudem esses padrões aí, tá? Ajuda. Tudo ajuda. Quanto mais ferramenta você tiver, vai te ajudar na decisão de você entrar no trade ou não. Então aqui também é outra apostila, ó, sobre, né, a abertura, né? Então aqui é a questão de
onde que o candle realmente ele abre, realmente ele fecha, e aonde ele fez a máxima e a mínima, tá? Isso vocês têm que entender também, porque daí entra a questão da sombra que eu falei, que o candle vai, né, largar aqui ou vai fazer um doji, entendeu? Por que se forma um doji? Porque as forças de compra e de venda são exatamente iguais. Então teve uma indecisão no mercado. Então começa tudo aí. Começa com coisa básica, pequena, entendeu? Depois vai embora. Depois começa a ter mais complexidade, o conhecimento, tudo. Tá vendo? Ó, o que o candle faz? Olha lá, candle de força, tá vendo? Ó, é importante começar a entender essas coisas. O que representa para mim um candle de força num rompimento desse? Mostra muita coisa, que o mercado mudou a direção, tá vendo? E ficou vendedor. Você tá vendo? Ó? Então, um candle de força que rompe uma linha de tendência com esse tamanho de candle e tem no gráfico, já vai te indicar, mesmo que ele fizer o retest aqui, ele pode indicar a tua tendência de baixa. Então, é importante você ter essa leitura de candle, tá, gente? Então, são coisas básicas, tá? São coisas básicas. Olha lá, doji, aí ele explica, o martelo. Olha lá, olha aqui, ó, quando você está num topo aqui. Aí você fala, nossa, é rompimento, vou comprar, né? É rompimento. Aí o que acontece? Teu candle fica desse tamanho e a força vendedora vem, seu candle acaba ficando, olha lá, toda a rejeição do teu suporte aqui, da tua resistência. Está vendo? Então, assim, é importante ter essa leitura de candle, tá? Então, você vê, eu tenho uma resistência. Se eu entrasse comprado aqui, vamos supor, eu comprei quando ele passou desse ponto aqui. Deixei meu stop aonde? Deixei meu stop aqui embaixo. Tá? Beleza. Você ia ser estopado porque o mercado não foi para cima. Então, esse tamanho de sombra aqui, existe uma leitura junto com a tua resistência. Esse aqui é o martelo invertido. Você entendeu que tem que ter uma combinação de leitura? Olha lá, olha o que aconteceu depois. Tá vendo? Exatamente esse candle aí rejeitou, foi feito um rompimento falso e olha o que o mercado fez depois. Tá vendo que a importância da leitura do candle? Olha lá, aí ele rompe tua linha de tendência, você tem uma linha de tendência aqui e você tem uma linha de tendência aqui. Olha lá, ele rompe forte, faz só um teste aqui e o mercado vem embora. Então, tudo isso vocês têm que aprender, vocês têm que entender, vocês têm que ter um contexto, têm que ter um entendimento. Olha lá, outro ponto aqui, ó. Você estava na linha de tendência, estava em alta, rompeu a tendência, olha o tamanho dessa sombra aqui. E o que o mercado fez? Porrada para baixo. Então, você vê que é um martelo invertido que tem num daqueles 12 padrões de candle, ele, claro que você vai esperar ele fazer um retest, ó, ele desce, faz um retest, tá vendo? Ó? Ele sempre vai trabalhar em ondas, mas a tendência principal, depois de romper aqui, mudou para baixa. Vocês estão vendo? Então é assim. A leitura de candle é essa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha um suporte, tá vendo? Ó? Olha só, exatamente no ponto aqui, foi quebrado esse suporte e ele fez o quê? Testou, ele sempre testa, a maioria das vezes ele testa aonde teve o rompimento e depois o mercado desce. Então, se eu esperar, tiver a paciência, eu nunca devo entrar direto num rompimento. Mesmo que eu tenha minha linha de tendência aqui, ó, e ela foi rompida, eu nunca entro direto num rompimento. Eu espero fazer um retest, porque pode ser um rompimento falso e ele voltar na tendência de alta. Então eu espero confirmar, aí eu posso deixar uma ordem de venda aqui e pegar todo esse trade. Vendo? E isso é o básico, né? Então, assim, eu posso também fazer um trade, já que eu estou no começo aqui, eu posso marcar esse suporte e ele marcou uma resistência aqui, certo? Eu posso fazer um trade que depois que ele fez aqui também, como eu não sei entendimento, não tenho ainda a estrutura, não entendo como é que funciona, eu simplesmente posso fazer uma venda depois que ele faz esse teste aqui até o meu suporte, acabou.
depois eu posso ver o que acontece aqui, eu vou entendendo como é que é a movimentação do preço. Então, basicamente, quem está começando, é legal de operar suporte e resistência. Olha aqui, ó, rejeição de reversão, tá vendo? Então, aqui é um rompimento falso, né? Ele faz um rompimento falso, esse candle ele fica vermelhão, tá vendo? Ele fica aqui e ele vai consumindo, consumindo, consumindo. E aí, se você vende achando que vai dar um estouro aqui, esse preço começa a subir. Tá vendo? Então, assim, aí começa, né, toda a leitura de mercado. Tá, gente? Então, aqui, ó, Relative Candlesticks, tá vendo? Aí começa combinações de candle, aí é o engolfo, tá vendo? Olha lá, um candle forte aqui, tá? Candle forte aqui, de engolfo. Então, assim, tem que saber a leitura. Ele rompeu topos anteriores? Rompeu. Ó, ele fechou acima ali. Então, assim, ele já está marcando que o mercado pode ir para cima. Tá vendo? Rompimento. Então, quando tem um engolfo forte desse, ó, ele engolfou totalmente o candle aqui. Tá vendo? Olha lá. Olha o mercado o que faz. Tá vendo? Então, depois um teste de fundo, tá vendo? Ó, ele faz um último suspiro aqui de venda, tá vendo? O mercado está em tendência de baixa, tá vendo? Ó? E aí ele faz uma tentativa, faz uma última, marca um fundo duplo e vai embora, busca resistência lá. Tá vendo? Então, isso aí vocês têm que começar a entender como é que é a movimentação do preço, tá? Tem que estudar isso. Tem que estudar, cara. Tem que estudar candlestick e padrões gráficos, tá? Então, assim, aí ele já começa a largar a sombra, ó, já começa a rejeição. Então, depois do movimento forte, ele nunca vai ficar sempre numa tendência. Se você tem uma resistência aqui, ele rompeu, tudo bem, mas já fica esperto. Então, eu já coloco minha linha de tendência aqui, ó lá, ele já rompeu. Então, também quando ele começa a tentar reverter o movimento, você já tem que ficar esperto. Ó. Os primeiros padrões que tenta reverter, você já começa a marcar a tua linha de tendência aqui. Tá vendo? Ó, você tem uma linha de tendência aqui. Pronto, pulou fora da linha de tendência, cai fora do trade. Acabou. Então vocês têm que sempre olhar para a esquerda aqui, onde é que teve o ponto de rompimento. E qual que é o primeiro candle que tentou reverter? O candle vermelho. Então, opa, ele já tentou reverter. Aqui eu tive uma tentativa de reversão, mas o movimento continuou. Então, quando vocês estudarem padrão de figura, isso aqui é um padrão de bandeira e confirmou alvo. Então, ele faz isso aqui, tenta reverter e dá alvo. Então, essa pernada é exatamente igual a essa. Aí, lá em cima, o que ele fez? Continuou a tendência, só que ele já marcou um candle de reversão aqui. Ele já marcou um candle. Aí ele foi mais um pouco. Aí ele chega na exaustão. Aí ele começa a largar a sombra aqui, ó, tá vendo? Ele começa a marcar um candle de reversão, um doji, um martelo invertido. Então você já fica esperto, você não cria esperança que o preço vai continuar subindo. Aí você tem a linha de tendência aqui. Tá vendo? Você tem a linha de tendência aqui que vai te deixar na tendência até o momento que ele rompe a linha de tendência. Aí acabou. Entendeu? Então, isso acontece em gráfico de 5 minutos, em gráfico de 10 minutos, de 1 hora, entendeu? Então, quem é mais swing trade, trabalha gráficos acima, no mínimo, de 4 horas, e ainda é pouco. É gráfico diário, semanal e mensal, tá? Então, assim, aí tem que ver, definir qual o meu perfil operacional. O que eu acho legal fazer? Eu acho legal fazer operações longas, ficar acompanhando cada semana, cada dia, né? Por exemplo, no gráfico de 4 horas, eu posso dar uma olhada uma vez por dia, se eu for fazer um trade de 15 dias, 10 dias, uma semana, entendeu? Agora, um gráfico diário, eu já posso olhar, entendeu? Dar um espaço maior cada 2 dias, principalmente se eu estou numa tendência. Então, você não se preocupa muito. Então, tem que descobrir qual o meu perfil operacional. Então, você está vendo, ó, depois que ele marcou ali, ó, tá vendo? Depois que ele marcou os candles aqui, olha lá, até o cara colocou uma setinha aqui, ó. Tá vendo? O mercado ia reverter, ia fazer o quê? O pullback. O pullback, gente, é natural.
É natural. O pullback, ele é geralmente até 50%. Às vezes ele passa um pouquinho, mas ele volta. Tá vendo? Aí ele pode formatar um topo duplo, depois vir buscar esse ponto aqui. Mas o pullback é natural. Então, o teu preço pode fazer isso aqui. 50%, rompe topo. Testa, rompe topo. Testa, rompe topo. Entendeu? Até onde? Até esse fundo aqui ser quebrado. Então, aí nesse ponto, opa, fechou aqui, não renovou topo. Quer dizer, teoria de Dow. Tem que estudar a teoria de Dow. Topos mais altos e fundos mais altos. Opa, topo mais baixo, rompeu o fundo, e aqui ele faz o quê? Começa a renovar fundos mais baixos, tá vendo? Ó? Se ele começar a fazer fundos mais baixos, pronto, reverteu a tendência. É isso que vocês têm que identificar. Tem que identificar os pullbacks, tá? Tem que identificar isso aqui, ó, só isso aqui. E para a tendência de baixa, isso aqui. Entendeu? No meio aqui ele pode o quê? Lateralizar. Acabou. Então, é assim que funciona o preço. Você viu aqui, ó, ele tentou reverter uma vez, mas o mercado estava forte para cima. Opa, ele já marcou um topo. Aí ele faz a última tentativa lá e os vendedores não deixam. E aí os vendedores fazem a correção do preço nos 50%. Entenderam? Tá? Se tiver dúvida, vai colocando aí que a gente tenta explicar. Ó, os padrões aqui, tá vendo? Ó, como eu falei que é importante, né? O preço vir buscar os 50% de um candle anterior de força, tá vendo? Isso aqui indica um padrão de reversão, né? Então, assim, ó, tem tudo uma leitura para se fazer, quem é scalper, né? Ou até para swing trade, né? Day trade, né? Ó lá, tá vendo? É um candle forte, né? Os candles que eles falam âncora, né? Que é o candle que indica que rompeu o topo anterior, né? Ele rompeu o topo anterior, então ele pode começar a iniciar uma tendência, mas ele vem testar todo o rompimento, né? Se ele não vir testar, por exemplo, né? Aqui nós temos aqui a resistência, ele rompeu. Se ele não vir testar esse ponto, melhor ainda, a tendência vai ser mais forte. É melhor ainda. Quando ele não vem fazer o teste no ponto de ruptura, ótimo. Você deixa uma ordem aqui de compra aqui para pegar e ir embora. Entendeu? Porque ele não teve força nem para fazer o pullback nos 50%. Então o mercado mostra força para cima. Então tudo isso vocês vão aprender com o tempo. Entendeu? Então, ó, existe toda a leitura, o movimento forte, depois movimento, né, ó lá, de reversão, ó, ele passou esse ponto aqui, ó. Ele passou aqui, então ele forma um topo, ó. Isso aqui tem uma leitura para se fazer, tá vendo? Ó, tem um rompimento aqui, e aí o mercado, ó lá, reverteu a tendência. Então tem que cuidar os candles de força, tá vendo? Ó? Tem que cuidar os candles de força. Eles são importantíssimos no gráfico, tá? Que eles mostram a exaustão do movimento ou eles mostram a mudança de tendência. Então, tá vendo? Ó, tudo tem uma leitura aqui, tá? Então, assim, candle de força e começa a ficar menor. Então, se você tem um candle aqui, de força, aí você vê que o próximo candle já não foi tão, e o próximo já é metade, cara, provavelmente aqui na frente você vai ter um rompimento falso, que vai virar uma sombra aqui, aí vai virar um martelo invertido, e ele vai começar a engolfar esses candles aqui, ó. Tá vendo? Aí você vê que vai mudar a tendência. E é o que mostra no gráfico aqui. Esses são gráficos reais, tá? Tudo isso é o básico para você entender e começar a fazer trade, para você entrar num trade. Então, testem no mínimo 3 meses uma conta demonstração. Como é que se comporta a tua leitura? Vai aprimorando, vai definindo tua técnica, entendeu? Tudo isso é importante, ó lá. Tá vendo? Os candles de força. Quando o candle de força é rompido, ó, tá vendo? Quando ele é rompido aqui, mudou a tendência, porque o preço ele podia chegar nesse ponto aqui, simplesmente bater nesse suporte e voltar para a tendência de alta. Mas não, ele mostrou força na queda ali. Então, assim, existe uma leitura. Está vendo? Então, olha as máximas desse candle de força. Olha o que ele vem buscar.
Depois desse ponto aqui que eu realizo meu trade, não interessa se o preço vai subir ou se o preço vai descer. Eu já fiz meu trade, eu já peguei minha grana, eu já saí fora do mercado, não quero mais nem saber o que acontece depois. Tá? Então, depois a gente, na próxima quarta-feira, a gente vai ver mais um pouco de estrutura de preço. Então, hoje eu quis mostrar o básico, como é que eu começo a entender o gráfico, o movimento do preço. Então, observa esses candles de força, tá? Olha lá, quando ele rompe topo, tá vendo? Depois, olha lá, ele vem buscar, olha lá, esse candle aqui, ó, já engolfa esse. Já tá marcando, daí ele vem testar, tá vendo? Ó, ele vem testar e depois te dá a venda. Aí você espera fazer o reteste. Nunca entra no primeiro candle que te mostra, vai reverter, engolfou. Não, 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 peraí, gente, peraí, não é assim. Então você tem que esperar a confirmação do movimento, espera fazer o reteste. E se esse candle aqui engolfar todos esses aqui atrás? Pronto, ele muda, ele continua a tendência de alta. Então, tudo precisa de confirmação. O trade é 50% paciência, junto com técnica, com mindset, com tudo que você precisa ser para ser trader. Conhecimento, conhecimento, conhecimento e adquira conhecimento, tá? Então, existe uma leitura para se fazer aqui, ó, no movimento de queda e o preço sobe devagar. Se o preço está subindo devagar, ele pode chegar nesse ponto, dar outra porrada para cá. Isso se chama compressão. Então, você vê, ele teve uma queda forte que é nítido que a queda foi forte e a subida foi devagar. Então, os compradores estão lutando muito para chegar nesse ponto aqui, e provavelmente nesse ponto é uma venda. Isso é estrutura de mercado, entendeu? Então, assim, e a gente vai indo, ó, com leitura. Olha só o detalhe que esse candle verde fechou acima do vermelho. Aí ele vem testar mais um pouco, ó, ele vem testar esse primeiro candle, olha a rejeição aqui. Olha como é importante a leitura da rejeição do candle. Aí você pode entrar comprado. Tá vendo? Por quê? Ele rompeu, engolfou, mas ele vem fazer um teste desse rompimento. Ele não vai na primeira. Aí ele te deixa aqui impaciente, tá vendo? Indecisão do mercado. Pronto, rompeu o topo. Aí você pode comprar aqui. Mesmo que ele faça um pullback aqui, você já protegeu o teu trade aqui, né? Você já colocou um stop loss, ó, aqui. Vendo? Então, se você tinha um fundo aqui, teve rejeição, você tinha um topinho aqui, ele rompeu, provavelmente seu stop loss, sua proteção de capital está aqui. Então, mesmo que ele for lá fazer um pullback, não me interessa. Porque esse cara aqui, ó, já mostrou que o mercado ia para cima. Ele engolfou aqui. Aí eu esperei a confirmação aqui, quando ele fez esse rompimento, e ele passou de novo, ó, ele rompeu o topo anterior. Pronto, acabou, o mercado vai para cima. Então existe todas essas leituras aí, tá? De preço, olha lá. Ó, uma tendência forte de baixa. Quando que eu vou sair dessa tendência? Quando eu romper a minha linha de tendência. Onde é que eu alinho o gráfico aqui? Você pega esse ponto e esse ponto aqui, ó. Você vai marcar a sombra aqui. Pronto, eu só vou sair do trade porque aqui ele pode fazer um pullback e continuar a tendência de baixa. Quando ele romper essa linha de tendência. A partir do momento que ele romper essa linha de tendência, aí eu penso na compra. Entendeu? Então existem movimentos, olha lá, tá vendo? Ó? O exemplo, o que aconteceu aqui? Ó? Ele rompeu a linha de tendência. Beleza, ó, ele rompe, faz o reteste e vai embora. Onde é que eu deixo minha compra aqui numa situação dessa que eu tenho a linha de tendência aqui? E ele fez o teste aqui, tá vendo? Aqui ele te enganou. Aqui você achou que ele ia para baixo. Por quê? Esse candle aqui abriu vermelho. Aí ele retraiu e ficou verde. E onde é que eu deixo minha compra aqui se ele já rompeu minha linha de tendência? Você deixa nesse ponto aqui, ó, acima do teu topo anterior. Se ele veio para baixo, você espera testar para baixo. Eu sempre falo isso. Espera ele testar para baixo e aí você deixa a tua ordem no topo anterior. Onde é que é o topo anterior? Aqui. Olha só, você ia pegar isso aqui. Então, você vê que aí você tem que treinar essa agilidade, você tem que treinar essa reação ao mercado.
Então, você tem que ter tomada de decisão. E para mim ter mais ferramentas para isso, eu tenho que ter conhecimento. Quanto mais conhecimento adquirir sobre leitura de gráfico para quem não usa indicador, melhor. Olha aqui os pontos que ele mostra, ó, quando vai reverter. Olha a minha área de suporte, onde é que eu marco. Por isso que eu marco o ponto de engolfo. Ó. É esses pontos aqui. Tá vendo? Olha lá. Engolfo de baixa, engolfo de alta. Olha lá, são pontos que o preço reverte. Tá vendo? E você tem que fazer a leitura. Olha lá, tá vendo? Ele marcou, tá vendo? Ó, marcou que ia reverter aqui. Olha o que acontece depois. Olha lá, porrada para baixo. Tá vendo? Então, assim, existe uma leitura, existe a paciência. Você vê, ó, quando o preço chega na área de distribuição, olha a paciência que eu tenho que ter até ele perder realmente esse fundo aqui. Tá vendo? Tudo é paciência, tá? É leitura, contexto, leitura do candle, leitura do gráfico, leitura das regiões de suporte e resistência, e você tem que ter tomada de decisão muito rápida para reagir ao mercado. Tá vendo? Ó? Olha lá. A porrada que o mercado dá para baixo. Mas você tem que esperar o ponto. Tá vendo? Olha lá. Daí ele marca o quê? Ele começa a marcar, tá vendo? Ó, que o mercado está forte ainda para baixo. Por que ele não veio aqui? Ó? Se a gente tem uma range operacional aqui, tá vendo? Ó? Sempre quando ele faz uma máxima, uma mínima, você marca e você coloca os 50%. O preço, mas nem pensou. Você viu o que eu falei? Ele não consegue buscar os 50%, então ele continua o movimento para baixo. Pelo menos mais uma pernada ele vai fazer. Se ele não busca o teu ponto onde. Ó, tá vendo que aqui foi um suporte e ele passou forte aqui? Então aqui é o ponto que ele poderia fazer um retest. Tá vendo? Para depois você vender. Mas ele nem teve força para chegar ali. Tá vendo? Aí ele faz um último teste, tá vendo? E depois o mercado começa a mostrar sinais que era onde o ponto que ele vem buscar, tá vendo? Ó, é aos 50%. Mesmo assim, depois desse ponto o mercado pode cair. Então você vê quanta leitura que eu faço do preço, olha lá, ó, tá vendo? E o mercado caiu, tá vendo? Ele não teve força para chegar nos 50% aqui, ó, desse movimento inicial. E o que ele faz de novo? Se ele não vem buscar os 50% e ele já larga uma rejeição e ele não passa desse ponto, olha o alinhamento do gráfico. Ele tinha que romper esse topo aqui. Você viu que nenhum candle ficou acima e ele largou uma sombra. Então mostra fraqueza de compra. O que eu faço? Eu vendo. Tá vendo? Suporte, olha lá. As linhas de tendência são suportes, tá? Então, você tem que respeitar quando ele toca na sua linha de tendência e larga uma sombra, uma rejeição. Quando que ele rompe a linha de tendência? Quando ele fecha abaixo da tua linha de tendência. Aí ele vai tentar fazer um retest, daí ele pode mudar a tua tendência. Então você vê quantos detalhes que eu vou... Olha lá, tá vendo? Eu tenho suporte e tenho uma resistência. Isso é canal, tá? Isso é o canal. Então eu posso ter um movimento do preço aqui, ó. Tá vendo? Eu posso ter um movimento do preço aqui e eu posso traçar uma linha de canal. Quando que eu vou sair quando que eu vou sair dessa compra? Quando ele romper esse ponto aqui. Só que eu tenho que ver se ele vai romper esse fundo aqui e não voltar para a minha range operacional. Você está vendo? Isso são os canais. Então eu posso... Tem gente que opera só com canal. Só definindo pontos de canal. Ó, aí começa a entrar os pontos de figura, ó. Fundo duplo é um padrão de reversão, tá? É um padrão de reversão que vinha de uma tendência de baixa, tá? Então, quando que ele forma? Quando o preço está na exaustão ali de uma tendência que vem de 1 ano, de 6 meses, conforme o gráfico, entendeu? E depois, o que ele faz? Tá vendo? Ele marca topo duplo, ele começa, tá vendo? A buscar os pontos, tá vendo? Ó? Então ele marcou aqui um fundo duplo, ele começa a buscar esse ponto. Aí ele pode fazer isso daqui e depois ir buscar os pontos lá em cima. Então ele está marcando uma possível reversão de tendência. Olha lá quando rompe canal. Tá vendo? Olha lá. Então você tem um canal definido. Quando que eu vou começar a pensar em venda? Olha lá, ele rompeu o canal, voltou a testar, você deixa a tua ordem de venda aqui. Aí você pega o trade.
Teoria de Dow. Olha só, ele fez topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Ele já está mostrando que está perdendo força na tendência que estava de alta aqui, tá vendo? Então, olha quanto detalhe eu tenho que ver. Tá? Então é assim. Olha lá, tá vendo a ordem que você deixa ali, ó? Quando ele começa a fazer topos mais baixos, tá vendo? Aí você deixa lá, você espera o retest, exatamente o que eu falei, ó. Você espera o retest e deixa a tua ordem de venda aqui. Aí seu stop loss está onde está o rompimento, porque ele já fez o teste aqui. E você pega o trade aqui. Acabou. Tem gente que faz um trade no dia, pega a tua grana e vai embora. Entendeu, galera? Então é assim. Vendo a estrutura de preço, olha lá. Aí você começa a trabalhar com triângulo, figuras, eu já falei, né, nas primeiras aulas ali, tem que dominar a figura, você tem que entender os pontos, tá vendo? Triângulo, ascendente, descendente, triângulo simétrico, tá? Então, assim, tem que entender tudo isso daí para começar a querer entrar nesse mundo do trade. Não interessa o ativo, não interessa o par da moeda, só vai ter que ficar ligado na movimentação. Mas o gráfico é isso, gente. Ó, há um canal aqui de baixa. Tá vendo? Olha lá, rompeu e retraiu, tá vendo? Olha lá, ele rompe, faz você vender. O que você tem que esperar? A confirmação. Quem não espera a confirmação fica tomando stop. E olha aqui, aí ele larga uma sombra, tá vendo? E aí você perde o trade. Tem que estopar. Muito bom. Vamos para o gráfico? Entendeu, galera? Então é isso. Né? Olha aqui, gráfico ao vivo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Claramente uma tendência de alta. Tá? Esse é o SDJPY, gráfico de 60 minutos, ou H1. Tá? E aí você marca seus pontos de linha de tendência. Olha lá, ó. Ele tocou na linha de tendência e está querendo continuar a fazer topos. Aí o que eu olho? Eu olho num time frame maior, para mim saber que ponto que ele pode buscar ali. Ó, olha lá, ele pode buscar o quê? Ele pode buscar romper nesse topo aqui, ele pode vir nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó, é uma possibilidade. Você vê que por que ele parou aqui, ó? Porque exatamente nesse ponto aqui, ó, teve uma lateralização. Ó, esse aqui é o que eu estava falando lá, tá? Olha só, o preço teve uma queda forte, marcou um fundo, tá? Vamos marcar esse primeiro aqui. Depois ele fez o quê? Ele tentou, ele nem veio buscar esse ponto aqui do rompimento, tá vendo? Ó, vamos marcar ele lá na frente para ver o que aconteceu. Ó, aí o que ele faz? Ele renova fundo, mas ele volta para... Só que ele tá assim, ó. Ele tá numa compressão, tá vendo? Ó? Ele vai, lateraliza, volta, vai e volta. Provavelmente aqui nesse ponto aqui, que teve aqui, foi onde os grandes instituições realizaram a venda, que deu essa porrada aqui. Então, o que pode acontecer aqui? Se o preço ele está em compressão aqui, que a gente fala, tá? Tá demorando para buscar aqui. Então, provavelmente nesse ponto aqui vai te dar uma venda legal. Até metade. Então, assim, isso é uma possibilidade do preço fazer. Aí você espera chegar no topo, espera ele confirmar, espera ele dar uma rejeição, largar uma sombra, mostrar um padrão de reversão para você vender. Você não vai sair vendendo porque simplesmente chegou aqui. Pensa uma coisa, suporte e resistência são linhas que podem ser rompidas. Não é porque tem uma resistência aqui que o preço vai parar aqui, porque ó, ele tem mais topo para testar lá, mas devido à situação do gráfico aqui, há uma probabilidade dele chegar nesse ponto aqui e te dar uma venda. Tá? É uma probabilidade. Da onde? Aí você pode fazer uma venda aonde teve um movimento forte, que é nesse ponto aqui, ó. Então você pode, se ele mostrar uma rejeição aqui, um padrão aqui de reversão, você pode deixar de repente uma venda, pegar nesse ponto. Aí eu vou esperar o quê? Eu vou esperar romper minha linha de tendência, ó. Ó as confluências. Então você tem um topo
com linha de tendência. Então, você já vai marcando as confluências. Então, se ele romper essa linha de tendência e mostrar um padrão de reversão de um candle aqui, ou um doji, eu espero sair da minha linha de tendência. Entendeu, galera? É assim, tá? É assim que eu começo a entender o gráfico, assim que eu começo negociações, é assim que eu tenho que ter um entendimento, tá? Dos pontos que... Tomar uma água aqui, garganta secou. Dos pontos que tem no gráfico. Existe pontos, existe estudo para analisar onde é que o preço vai chegar, entendeu? O que ele pode ir testar, né? Olha só esse ponto aqui do SDCAD, olha que interessante, tá? Para a gente terminar a análise aqui. A gente tem um movimento de alta, tá? A gente tem um movimento de alta, ele tentou reverter e foi forte. Sempre quando ele tenta reverter, o primeiro pullback que ele faz depois de um movimento, da primeira pernada forte, seja de queda ou de alta, você marca. Porque esse ponto aqui, lá na frente, é onde o preço vai vir buscar. Isso aqui foi notícia, ó. Só que ele passou forte. Ele passou forte aqui. Deve ter algum fundo que ele parou aqui. Só que olha só o pullback. O pullback é exatamente nesse ponto aqui. E você vê que nenhum candle fecha acima desse ponto e te dá a venda de novo. Então você vê, esse ponto de pullback aqui serviu para minha entrada de venda aqui. Você está vendo? Olha só a teoria de Dow. Olha como ele faz candles mais baixos aqui. Aí você pega uma venda até onde? Até um fundo relevante. Eu posso vender até aqui. Tá vendo? Tem um fundo marcando. Eu posso vender até aqui, onde ele veio. Tá? E se eu for mais agressivo, eu espero vir nesse ponto. Ó, não chegou perto, eu tenho que zerar minha ordem. E depois, onde é que ele vai? Ele vai de novo buscar os pontos ali da outra venda. E agora, vamos ver se ele retoma. Como é que ele retoma a tendência aqui? Vamos ver se ele vem romper essa linha de tendência. É isso, você vai esperar os pontos. Beleza, galera? Acho que tá bom por hoje, né? Sobre candles, sobre... Na próxima a gente fala um pouquinho mais de canal, alinhamento do canal, suporte e resistência, né? Eu quis mostrar a leitura ali de um pouco do mercado, dos candlesticks, que é importantíssimo, né? Você viu a importância, né? Que é, né? Terminar aqui, só aumentar aqui, ó. Quando você está numa resistência e ele te largar uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa sombra aqui, ó, serviu de entrada ali na frente. Tá vendo? Ó? Ele não rompeu, ele não passou desse ponto aqui, ó. Então você vê, ele marcou um topo aqui e respeitou. Se você acha que é rompimento aqui, está errado, porque você tem que esperar passar da máxima. Da máxima ele não passou. E aí você traça o quê? Você traça um ponto na mínima, do onde fecha o candle. Tá vendo? Onde é fechamento que é importante. Aqui ele esticou, tá vendo? Aqui, se você não sabe ler que ele está em 50% desse simples canal, você vai entrar comprado e vai ter que ser estopado. É bem interessante isso, porque isso é o contexto, né? Que a gente fala. Exatamente. Muito. É você ver o contexto do mercado. Se você fizer a leitura do candle isolado do contexto, muita gente diz que a análise gráfica não funciona porque vê a análise do candle isolada do contexto. Você não pode isolar do contexto. Não, você tem que ter todo o alinhamento gráfico junto com contexto, com candle, com suporte, com linha de tendência. Claro que você não vai rabiscar muito seu gráfico, né? Mas vocês devem ter visto o gráfico com indicador, como é que é. Mas assim, gente, quem fala que análise gráfica e price action não funciona é porque não estudou direito, tá? Ficou bem gravado e registrado isso. O cara não estudou da maneira que tinha que estudar e não teve o entendimento que tinha que ter. Ele achou que era simples e fácil. Se fosse simples e fácil, metade do mundo estava fazendo isso e ganhando dinheiro. E aí todas as bolsas, não sei como é que ia fazer. Então não é fácil, mas existe a maneira certa de fazer. É estudando, se dedicando e estudando a maneira correta, que é o jeito que eu estou mostrando aqui. Tem que dominar essas técnicas, tá? Então o cara que falar para você que não funciona é porque o cara não estudou direito.
e manda falar comigo que eu também falo para ele estudar direito. Muito Simples bom, assim. muito bom. E eu tenho um recadinho, viu? Assim, já que a gente está falando de Forex, eu não poderia deixar de dar um recado. Se você opera pares que tenham GBP, que é a Libra, cuidado, tá? Porque nesses dias está com uma intensa volatilidade. A É volatilidade exatamente assim, esse. está demais da Olha lá. conta. Exatamente. Dá para ver aí o tamanho da. Ó, olha o tamanho dos movimentos. Você está em que É. D1, E esse é o bota gráfico no. diário, hein? Esse é o gráfico diário. Isso. Olha como é que está volátil esse par. Se você botar aí 1 hora, 15 minutos, é uma coisa de É. louco. Então, Uma assim, hora, olha ali. tá dando bons gains, está, mas também pode dar Olha muitos lá. Olha o loss. tamanho dos candles. São candles que pulam stop. Então, assim, está sendo influenciado pela questão do Brexit e juntando com os dados econômicos, né, que saíram essa semana e tudo. Mas, assim, essas questões do Brexit estão muito fortes e estão mexendo demais com o par. Então, tem muita volatilidade. Se você não tem experiência, se você não está acostumado com a volatilidade, só observa. Eu queria falar isso, já que a gente está falando de Forex, é Olha aqui, ó, importante. tá vendo? Ele faz um rompimento falso, mas o fechamento fica acima da linha de tendência. É isso que importa, tá, gente? É o fechamento do candle. Por isso que tem que. O que é esperar a confirmação? É esperar fechar o candle. Porque aqui você acha que vai romper, porque ele tentou 2 vezes. Fala, não, agora vai. Porque esse cara aqui ficou vermelho. Esse cara aqui ficou vermelhão aqui, ó, vermelhão. Aí o que ele faz? Enxuga, 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 enxuga. Virou um candle verde. E aí, Essa hora que banho o de água trader fria. ansioso é a hora que o Isso. trader ansioso se ferra, né? Você tem que esperar o fechamento na tua linha de tendência. Ó. É aqui ele está em tendência de alta. Eu só vou pensar em venda quando ele romper essa tendência agora. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Espero ter ajudado mais um pouquinho, tá? E quarta que vem tem mais. Eu vou falar daí de suporte, resistência e canais, tá? Então, estude candle aí, tá? Na internet, pode procurar no Google, tem bastante coisa, mas filtra, tá? Digita lá principais candles né, candlestick para Forex, para gráfico, padrões de reversões de candle. Estuda o candle, estuda o contexto da formação do candle, tá? Não é só olhar a figura. Você tem que ter ele tem uma descrição, ele tem um objetivo, tá? Por que aquele candle é formado? O que aconteceu para ele ser formado? Então, só tem duas forças atuando, de compra e de venda. Então, por que ele forma daquele jeito? Isso é importante, tá? Então, tem que ter o contexto, tá? Em tudo que você vai fazer no trade tem que ter um contexto. Fantástico. Gente, olha, muito bom. Lembrando duas coisas importantíssimas: são só 5 episódios, né? Então, a gente vai para o penúltimo episódio semana que vem. Então, se você não tá perdendo ao vivo aqui, está perdendo a oportunidade de fazer perguntas, de estar com a gente aqui ao vivo, né? Pessoal que está lá no grupo do Telegram, a gente depois disponibiliza a, A gente pode colocar a aqui no apostila, link. né? A apostila de Isso. candlesticks que você estava explicando agora. Quem Tá? está Mas lá assim, ó, se vocês forem no Google ali, tem muita coisa, tá? Só pega a principal ali, tá? Tem no próprio Google ali, né, nas próprias imagens, tem até tabelas de candles, né? Mostrando do candle mais forte para o mais fraco, tanto para compra como para venda, né? Então, procurem estudar bastante. Então, vamos recapitular: candlestick, teoria de Dow, estuda um pouco de onda de Elliott, não precisa aprofundar, tá? É só entender o movimento do mercado, que ele vai em ondas, tá? Não precisa ser nada complexo. Mas teoria de Dow é importante entender que o preço desconta tudo, que né, mínimas e máximas são importantes, tá?
candlestick, tá? E estudem padrões de figuras, tá? E a apostila Baby Pips, Naked Forex, são muito importantes para você pegar o entendimento de como funciona o mercado. Tá? Obrigado, boa noite. Obrigada espero a ter você, ajudado. Vini. Muito Tá? Obrigado, obrigada. Patrícia. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, ao vivo. Você que está vendo gravado também, obrigado pela tua audiência. Se gostou, já sabe, né? Curte o vídeo, compartilha aí com seus amiguinhos. Amanhã tem mais, tem Trader Connection aqui às 19 amanhã horas. o papo é outro. A gente vai estar aqui junto, amanhã o papo é outro. Amanhã tem convidada especial. Especialíssima, né? Amanhã a gente vai estar com a Gabriela Eu também não conheço, não. Vamos conhecer amanhã. E ela vai Obrigado, falar Leonardo. sobre Valeu. como Valeu aí, Sandro. segurar um trade. Como segurar um trade. Então, fica amanhã ligado, esteja amanhã eu sou o cara, eu vou ficar quieto, eu sou o cara que gosta de falar, amanhã eu vou ficar quietinho. Né? Amanhã a gente vai ter aqui uma aula, outra aula, uma aula dica, diferente. Tá, galera? Uma dica, galera. Segue os grandes, tá? Segue os caras que realizam, segue as grandes instituições, tá? Aprendam com quem faz, né, acontecer, né? Onde que os bancos compram, onde que os bancos vendem, procura isso. Procurem estudar sobre oferta e demanda, que ninguém fala isso no Brasil. Isso nós vamos começar a falar aqui, tá? Isso é importantíssimo, é onde acontece as compras e vendas em pontos estratégicos, tá? Depois a gente vai falar de números redondos na próxima aula, aí, que é importantíssimo no Forex, tá? Obrigado, até mais. Obrigado, Vini, mais uma vez aqui juntos. Obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.